Quem não é fiel no pouco, não o será no muito. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, versículos de 10 a 13. O texto de hoje é muito interessante. O capítulo 16 de Lucas toca em 4 assuntos, sendo os dois principais a história de um administrador infiel e a história do rico e Lázaro. Vou comentar sobre a primeira história. Vivemos dias em que muitas pessoas que ocupam a posição de administradores em tantas e tantas áreas e instâncias da sociedade, muitas vezes têm demonstrado serem infiéis, talvez porque achem que não terão de prestar contas, e outras vezes porque quem descobre a prestação de contas é alguém tão corrupto e infiel quanto elas mesmas. Mas seja como for, mais dia menos dia, todos nós haveremos de prestar contas sim, a alguém que vai exigir uma prestação de contas real. E quem será este? O Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Mas vamos seguir nossa história de hoje. Jesus conta a seus ouvintes que um certo homem rico tinha um administrador e ouviu dizer que esse estava roubando. Então ele, indignado, chamou o seu empregado e pediu a prestação de contas de tudo que estava em suas mãos. O administrador arguido foi-se e, conversando consigo mesmo, dizia: E agora? O que vai ser de mim quando ficar desempregado? Não tenho condições de trabalhar na terra e tenho vergonha de pedir esmolas. Tenho que encontrar uma saída. Já sei. Este administrador chamou os principais devedores de seu patrão e faz uma negociata com eles. Diminuiu consideravelmente o valor da dívida. Desta forma, aqueles devedores estavam agora numa dívida com aquele administrador. Esta é a base de toda a corrupção. Um fica na mão do outro e assim vão se perpetuando os negócios errados, roubando do credor e dividindo a diferença entre o devedor e o administrador. Jesus diz que o homem rico ficou admirado com a atitude de seu empregado. Note-se que essa admiração não é por algo bonito ou louvável, mas pela sagacidade para se fazer o que é errado. Nós mesmos, vez por outra, ficamos admirados em ver como certos criminosos são engenhosos em seus planos e execução. Não é mesmo? Então foi esse o tipo de admiração daquele patrão. Jesus então conclui com: Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Sabe, em toda a Bíblia mostra-se um Deus sempre indo atrás do homem, avisando dos perigos, do pecado e da morte, sempre mostrando que há um caminho da reconciliação e vida. A escolha é do homem. Mas tem dois textos que mostram que Deus há de deixar as pessoas obstinadas a seguirem seus caminhos. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos 1, versículo 28. E quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, versículo 11. Ambos deixam claro que chegará o momento em que Deus se calará e cada um assumirá de fato o que é, sem qualquer desculpas. Então, quem é fiel será sempre fiel, não importando as circunstâncias. E da mesma forma, quem é infiel será sempre infiel, também não importando as circunstâncias. O que me chama a atenção no final do texto de hoje é que muitas vezes pensamos que Jesus está comparando o patrão a Deus, que pede de seu administrador, que seria nós, a prestação de contas. Neste texto, Jesus diz que há dois senhores, Deus e Mamon. Quem serve a Mamon não serve a Deus e quem serve a Deus não serve a Mamon. É um ou outro, e cada senhor tem sua própria maneira de encarar as coisas. Meu irmão e minha irmã, é hora de outra introspecção e autoavaliação e assim enxergarmos no resultado de como temos agido como administradores daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Peço desculpas se às vezes eu fico repetindo essas coisas, mas é algo que muito me preocupa. Não sabemos a que dia e hora o nosso Senhor Jesus Cristo há de voltar.
E como vai nos encontrar? Vamos pensar nisso, ok? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.